Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, Bispo Paulo Cardoso falando aqui com você, diretamente do Brasil, Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E hoje quero trazer mais uma palavra para você, para o teu coração, e tenho certeza que Deus falará contigo. Vamos orar, Pai? Eu quero abençoar a vida de cada um nesta manhã. Ó Deus, aqui queremos louvar, bendizer, porque somente o teu nome pode ser e deve ser honrado e adorado. Nós abençoamos e que essa palavra ela venha causar um efeito de transformação na minha e na vida do meu irmão também. Em nome de Jesus. Amém. Olha aí, abra comigo. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o tema Vença a indisciplina. Vença a indisciplina. O texto hoje escolhido está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, versículo 23. Vamos ao texto. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, acha-la-á. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perdendo ou prejudicando a si mesmo? Em outras versões diz perdendo a sua alma. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que todos que aqui estão, alguns que há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Interessante quando Jesus ele fala isso, irmãos e amigos. Havia muitas pessoas ali. Havia uma multidão seguindo Jesus. Não era apenas mais os seus 12 discípulos, mas havia uma multidão que queria estar aonde Jesus estava. Estavam acompanhando. Como a multidão hoje ela é atraída por coisas que acontecem, né? E todos estavam ali querendo ver o que ele fazia, como ele fazia, e querendo seguir. E Jesus disse assim para eles: olha, se alguém, isso é importante dizer que não era uma imposição, a não ser aqueles que ele tinha chamado, que eram mais diretos, mas se alguém quer ser discípulo, isso envolve, primeiro, eu vou decidir ser discípulo. Por quê? Qual é a minha motivação em seguir? O que está me levando a seguir a Jesus? Isso é uma coisa que eu e você, nós temos que refletir também. O que me leva a querer servir Jesus? A querer me dedicar a Jesus? E ali, haviam pessoas boas e pessoas más. Havia pessoas que realmente queriam seguir Jesus por fé nele e outras que queriam obter... eu quero ter um favor dele, eu quero ser curado, eu quero ser isso. Então ali tinha várias motivações. O que te motiva a seguir Jesus? Qual é o meu motivo por seguir Jesus? E naquele momento Jesus falou assim: olha, se alguém quer vir após mim, isso envolve decisão e envolve também uma entrega. Porque ser discípulo de alguém é você estar ali para aprender, para ser moldado, como se você fosse uma peça bruta e ele vai dar o sentido. Como se fosse uma madeira bruta e você vai fazer um móvel dela, você vai fazer dela uma caixa, você vai fazer um sofá, você vai fazer algo que antes não tinha forma, mas você vai dar um sentido àquela coisa. Então, você se fazer discípulo de alguém, você tem que abrir mão da sua vida, dos seus sonhos. Você sonhava em ir para a esquerda e agora você vai ter que ir para a direita. Você sonhava em fazer algo e morar em algum lugar, você vai ter que abrir mão daquilo que você queria para viver aquilo que o seu mestre ordena. Aonde o seu mestre estiver, você vai ter que estar. Então, é uma vida regrada, é uma vida de disciplina. Então, todos aqueles que serviam a Jesus, eles tinham que vencer a indisciplina. O que é indisciplina? É violação de regras, a indisciplina é violação de regras, é insubordinação que envolve desobediência, ato de se levantar contra a autoridade ou de uma ordem estabelecida, você fazer uma rebelião, de você se revoltar. Isso tudo envolve indisciplina.
Então, ali naquele momento, Jesus falou assim, olha, se vocês querem ser meu discípulo, a primeira coisa, né? Vocês já venceram, vocês realmente vê a motivação, o que está te levando a me seguir. Mas se vocês querem ser meu discípulo, primeiro, negue-se a si mesmo. Irmãos, eu acho que a coisa mais difícil, essas três coisas que Jesus coloca, é muito difícil. É um teste para a vida. Negar a nós mesmos. Negar nossos sonhos. Quem aí que está me assistindo que não tem vontades, que não tem desejos? E você negar a si mesmo é você dizer não para você. É você viver debaixo de uma disciplina, de regra. Eu quero, mas não posso. Eu gostaria, mas não devo. Então é você dizer não para você. É uma guerra contra a tua carne, é uma guerra contra você mesmo, é uma guerra pessoal, é uma luta interna. Negar a si mesmo é muito difícil. Negar as suas vontades, negar os seus desejos, dizer não para você, viver em disciplina, isso é muito difícil. Está estabelecido em regra. Olha, eu vou levantar todos os dias nesse horário, eu vou comer dessa maneira. Entenda assim, vamos usar um exemplo. Eu me alimento. Então a gente, quando não tem nenhum tipo de enfermidade, você come qualquer coisa, você lancha, você faz. Tem muitos que vivem de lanche, de pizza, de hambúrguer, e cada um vive da maneira como quer comer. Aí de repente você descobre que está tendência a uma enfermidade. Você descobre que você não pode comer determinado alimento que você amava. E você vai ter que sim ter disciplina. Quem é acostumado a tomar refrigerante, muito refrigerante, ou gosta demais de tomar determinado refrigerante, alguma marca que você gosta, e você, assim, eu não posso mais, porque isso está me fazendo mal. E você viver naquela disciplina, né? Aonde você vai tem aquele refrigerante, aonde você vai tem aquele tipo de prato, às vezes a pessoa vai te oferecer aquele alimento e você não pode se alimentar. E você tem vontade, mas você vai negar a sua carne, por mais que você goste, ame aquilo, você não vai, porque aquilo vai te prejudicar, porque aquilo não vai te fazer bem. A realização do teu desejo depois vai te trazer males. Se você ceder a esse desejo, depois você vai pagar uma consequência, você vai ficar doente, corre risco de morrer se você se alimentar daquele alimento que você se alimentou normalmente quando tinha saúde, mas agora que você não tem mais, você tem que evitar um açúcar, você tem que evitar um trigo, você tem que evitar carboidrato. Então imagina assim, você gosta, mas não pode mais. Por quê? Porque você viveu uma vida sem disciplina, você viveu uma vida indo pela tua vontade, cumprindo, eu estou com vontade de fazer isso, eu vou, estou com vontade de comer isso, eu como. Só que quando você vê que aquilo te prejudicou, você tem que viver uma disciplina, você tem que viver uma regra, você tem que negar a sua vontade. Então Jesus estava dizendo assim, olha, me seguir inclui negar a sua vontade. Me seguir inclui dizer não para você. Quer ser meu discípulo? Seja bem-vindo. Mas uma outra coisa, isso tudo envolve vida, né, querido? A mudança que Jesus está falando de negar a nós mesmos não é uma mudança assim, de um mês, ou uma semana, ou viver aquilo num dia. É viver uma vida toda nisso. É viver a sua vida daqui para frente debaixo das ordens de Jesus. Isso é ser discípulo. É aquele famoso seguinte, a Bíblia tem que se adequar à minha vida. Não, eu tenho que me adequar à palavra. A Bíblia não tem que encaixar em mim, ela tem que ser do jeito que eu quero, eu tenho que ser do jeito que ela quer. Ela é a palavra de Deus, eu tenho que me submeter, eu tenho que viver debaixo dessa disciplina. Por isso que é tão difícil viver a disciplina, eu tenho que vencer a indisciplina, eu tenho que vencer esse grande mal, essa desobediência, essa indisciplina, vencer essa desobediência. Uma outra coisa que ele fala depois, ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Isso significa, querido, compromisso. Dá uma ideia de continuidade, dá uma ideia de um envolvimento de vida. O que Jesus queria dizer é que aqueles que seguem ele têm que ser compromissadas, têm que ser pessoas que têm um comprometimento. O que é isso? É um ato de assumir com vontade própria, de entrega,
de dedicação, de participação, de empenho, de envolvimento, de responsabilidade, de participação. Isso tudo era o que os discípulos queriam, tinham que viver. Era uma regra mesmo, era seguir Jesus. Eu creio nisso. E que eles deveriam realmente se empenhar, entregar suas vidas, empenhar suas vidas dentro disso. Para dar certo, tem que envolver a vida. Para dar certo, tem que haver uma entrega. Um casamento, para dar certo, tem que haver uma entrega, tem que haver um envolvimento, tem que haver disciplina, tem que haver um compartilhar, tem que haver. Nada na vida dá certo, nenhum negócio vai dar certo se não houver envolvimento. E Jesus está dizendo assim, olha, tome a cada dia a sua cruz. Dá uma ideia de algo contínuo, de algo diário, que todo dia eu tinha que viver aquilo, todo dia eu tenho que fazer aquilo. Então, tomar cada dia a sua cruz é você acordar toda manhã sabendo que você tem um compromisso com Jesus, que você tem um compromisso com a verdade e que as coisas de Deus, a obra de Deus, ela tem que ser prioridade na minha vida. Ela tem que ser, eu tenho que viver algo, e o Evangelho, ele envolve assim, em primeiro lugar na minha vida tem que ser Deus. Deus não pode ser segundo plano, ele envolve vida. E tomar cada dia a sua cruz é saber que, como Jesus sofreu, eu também tenho a possibilidade de sofrer. Como Jesus foi rejeitado, eu também às vezes vou ser rejeitado. Como Jesus foi motivo às vezes de chacota, ele apanhou, eu posso ser motivo de chacota e também posso apanhar e até mesmo morrer por causa do Evangelho. Então, é você ter certeza que a tua vida está enganjada naquilo. Quer ser discípulo de Jesus? Seja bem-vindo. Uma outra coisa que ele diz assim, e depois siga-me. Esse é todos os dois anteriores, tanto negar a mim mesmo, como tomar a cada dia a cruz, é difícil, mas seguir também é bem complicado, não é tão fácil seguir, porque dizia-se um ditado antigo, que assim, o discípulo, ele se sujava com a poeira dos pés que saía dos pés do mestre. Aonde o mestre passava, ele estava. Então, ele olhava onde o mestre pisava, para pisar também. Os discípulos deviam estar atentos em tudo que Jesus fazia, para que eles fizessem da mesma maneira. Então, seguir a Jesus não é tão fácil. Seguir as minhas vontades, sim. Seguir aquilo que eu acho, sim. Mas seguir a Jesus, da maneira como Jesus. Amar o próximo, perdoar. Eu não posso, querido, praticar algumas coisas. Eu não posso ser cristão de alguma coisa. Às vezes eu vi uma pessoa dizendo que ela passou um ano inteiro seguindo um versículo da Bíblia. Ela falou, gente, eu consegui praticar um versículo. Mas eu pensei, poxa, a Bíblia não é um versículo. A Bíblia é um todo. Então, viver debaixo da disciplina. Eu e você, nós temos que vencer a indisciplina. Porque se nós não vencermos a indisciplina, nós não vamos conseguir ser servos de Jesus. Para tudo exige disciplina, para tudo exige uma entrega, para tudo exige um comprometimento. E Jesus disse assim, olha, por quê? Por que isso é importante? Ele fala, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, no final ele perder a sua alma. No final ele prejudicar-se. O que adianta você empenhar a sua vida em coisas que não são de Deus? Tudo, querido, tudo é passageiro aqui. Tudo é passageiro aqui. Mas seguir Jesus é algo que nos leva para a eternidade. Ele falou, para quem quer ir para a eternidade, para quem quer ser meu discípulo, vocês têm que passar nesses 3 degraus. Primeiro, você venceu o seu desejo de estar, mas você tem que vencer. Primeiro, negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, o comprometimento, o compromisso, a regra, estar debaixo de regra e seguir Jesus. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, anunciar Jesus, sem ter medo, porque ele diz assim, porque tudo aquilo que eu faço aqui na terra, eu posso me perder. Isso, a traça e a ferrugem pode consumir. Ele diz para nós ajuntarmos tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem consumir. Depois ele fala assim, qualquer que de mim se envergonhar, das minhas palavras também se envergonhar, quando ele vier, também vai se envergonhar. O filho vai se envergonhar
quando vier na sua glória, na glória do Pai e na glória dos santos anjos. E ele fala assim depois: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E isso aconteceu na vida dos discípulos. Eu quero dizer, querido, que os discípulos, eles conseguiram vencer a indisciplina. Prova disso é que esse evangelho que nós estamos pregando, ministrando, refletindo nessa oportunidade, ele conseguiu chegar até nós. Eles conseguiram passar à geração futura essa fé. Eles empenharam a vida deles para que esse evangelho chegasse. Muitos morreram em arenas, muitos foram torturados, muitos foram comidos por leões, queimados vivos, crucificados, para que esse evangelho passasse a essa geração. E eu digo aos discípulos de Jesus hoje: o que nós vamos passar para essa geração? Daqui a 100, 200, 300 anos, quando não vamos estar aqui, como vai ser a nossa geração futura? O que eu tenho passado para o meu filho? O que o meu filho vai passar para os meus netos? Se essa transmissão de pai e filhos não for bem feita, a fé, se isso não for transmitido, eu vi muito em Israel quando eu estive lá, a família é muito unida em transmitir todos os feitos de Deus, pai para filho. Eles vivem muito aquele Deuteronômio, capítulo 6. Ensinar a amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, de todo entendimento. O pai ele inspira o filho de tal maneira que o filho anda igual o pai, vestido igual o pai, com o chapeuzinho lá, eles têm essa mania de andar assim. Nós temos que fazer isso mesmo. Nós também temos que passar para os nossos filhos, para a geração futura, esse evangelho, essa fé. Por quê? Porque o que vem à frente é o esfriamento do amor. O aumento do pecado, esfriamento do amor. Se esfria o amor, esfria a fé. E quando ele vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Até dentro de um texto que ele fala isso. Então eu quero dizer para você, discípulo de Jesus nesse tempo, vamos vencer a indisciplina. Quem quer ser meu discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a passar esse evangelho, que a geração futura seja beneficiada pela entrega que nós estamos fazendo hoje. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Fique na paz.